Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 13ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, oferecida conjuntamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, ambas componentes curriculares obrigatórias do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é Conteúdos do Currículo Cultural. Nós temos a expectativa que a assistência a esta videoaula, a leitura da bibliografia indicada, a realização e a discussão da atividade durante a aula presencial contribuirão para que todas e todos possam reconhecer a singularidade dos conteúdos da educação física cultural. Vocês perceberão, certamente, que o que se entende por conteúdo na perspectiva cultural da educação física distingue bastante daquilo que se entende por conteúdo nas outras concepções de ensino do componente. Então, é importante a gente retomar o que vem a ser conteúdo na literatura pedagógica. E vocês percebem, pelos autores mencionados, que nós estamos trabalhando com uma determinada concepção de educação e que aqui está negociando, está circulando entre a teorização crítica e a teorização pós-crítica da educação e do currículo. Então, para Basil Bernstein, conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Para Thomas Popkiewicz, conteúdo é uma construção social e, mais recentemente, numa obra bastante conhecida chamada Compreender e Transformar o Ensino, Gimeno Sacristán nos dirá que conteúdos são os conhecimentos com os quais o estudante interage no ambiente escolar. Então, esta concepção de conteúdo, ou estas que estão aí dialogando entre si, já nos dizem que conteúdo é bem mais do que aquilo que nós pretendemos ensinar. Praticamente tudo que acontece na sala de aula pode ser tomado como conteúdo, ou a partir da sala de aula também pode ser tomado como conteúdo. O que nos autoriza também a repensar a noção de currículo, como temos trabalhado desde o início da nossa disciplina. Então, currículo como tudo aquilo que acontece na escola ou a partir da escola, e conteúdo, tudo que circula, todas as visões, as concepções, os saberes, os conhecimentos, os fazeres que são trabalhados ou que são proporcionados a partir do trabalho realizado em sala de aula. Então, quando uma pessoa, estudante ou professor, se coloca em sala de aula e dá circulação a uma determinada representação sobre, no nosso caso da educação física, sobre uma prática corporal, aquilo passa a ser tratado como conteúdo, não conteúdo de ensino, mas conteúdo que ocupa o tempo escolar, conteúdo como conhecimento que está em circulação. É importante lembrar que nós estamos trabalhando a partir do campo desses dois campos teóricos, tanto o pós-estruturalismo como o pós-colonialismo. Então, é importante lembrar que para o pós-estruturalismo a linguagem ela vai produzir a realidade, então as maneiras de dizer, as maneiras de produzir as práticas corporais conferem materialidade às práticas corporais, e nós estamos trabalhando também com a noção de diferença cultural que vem sendo discutida pelo pós-colonialismo, quando nós vamos entender a diferença como produzida discursivamente, a diferença como sendo aquela produção do outro, e o outro aqui registrado, escrito com a inicial maiúscula. Então, a maneira como nós vamos descrevendo, narrando, nos referindo ao outro, muitas vezes essa maneira ela opera de modo a produzir a diferença e, claro, nós acessamos as representações de determinados grupos sociais em meio à cultura, em meio à linguagem, e é um processo infinito de produção da diferença. Bom,
Dito isto, é sempre importante lembrar que para a perspectiva pós-estruturalista e principalmente para a perspectiva de diferença discutida no âmbito do pós-colonialismo, o conhecimento é o resultado do encontro, o conhecimento é o resultado do choque. Então, o conhecimento é aquilo que resulta do encontro, do choque entre o que eu estou dizendo agora e o que você está ouvindo. Nós já conversamos sobre esse assunto, que o que eu estou dizendo não é a mesma coisa do que o que você está ouvindo, porque você ouve a partir de um conjunto de representações que você acessou em meio à cultura, através da linguagem. Então, portanto, eu estou dizendo A e você está entendendo B. Importante dizer que o que eu estou aqui anunciando, o que eu estou colocando em circulação, são determinadas representações sobre o que venha a ser conhecimento para o pós-estruturalismo, para o pós-colonialismo, e que, portanto, foi incorporado pela perspectiva cultural da educação física. Esta representação, ela vai de encontro às representações que você possa ter, ou ela vai ao encontro dessas representações que você possa ter. Nesse choque, nesse encontro, há ajustes, assimilações, negociações, incorporações, transformações, distorções, dissimulações, tergiversações, ou seja, muita coisa acontece nesse encontro e é este resultado, é o resultado disso que nós estamos aqui tratando como conhecimento. Então, muito embora a gente coloque em circulação determinadas representações, ou seja, determinados conhecimentos, eles sozinhos não fazem sentido, porque eles precisam de alguém que interaja com eles, que no caso é você que neste momento está assistindo a este vídeo. E o pós-colonialismo não deixa dúvidas, assim como o pós-estruturalismo também não deixa dúvidas, que nós estamos trabalhando com a noção de conhecimento como resultado das relações de poder, é um produto das relações de poder. Já estudamos isto quando discutimos a produção cultural do corpo, já estudamos isso quando discutimos aqui no nosso curso as pedagogias do corpo, já estudamos isso quando discutimos o processo de produção das identidades corporais, ou seja, as representações colocadas em circulação, elas são mais enfatizadas, elas são mais vezes citadas, elas estão mais presentes a depender das condições favoráveis ou não, das quais dispõem os grupos que enunciam determinadas representações sobre as coisas do mundo. Então, é nesse sentido que todo conhecimento está, portanto, imbricado em relações de poder. Dito isto, é importante destacarmos algumas constatações a partir das análises que têm sido feitas por um conjunto grande de pessoas que vem investigando a perspectiva cultural da educação física, seja na escola, ou seja, a partir dos registros produzidos por quem está na escola. Então, como vocês já viram, ao longo de todo o semestre, há várias maneiras de investigar o currículo cultural da educação física em ação. O que é importante a gente destacar é que em todas elas se constata um rompimento com as concepções modernas de conhecimento e com as concepções de atividades de ensino da educação física. Então, o que os estudos realizados nas escolas mostram é que os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural também trabalham com uma visão pós-moderna de conhecimento, para falar a verdade, uma visão pós-estruturalista, pós-moderna no sentido da situação temporal, ou seja, uma visão de conhecimento situada na pós-modernidade. Então, rompendo com aquela ideia de conhecimento seria exclusivamente produzido pelo método científico e que caberia à escola, nesse sentido, fazer a transmissão desse conhecimento, ou seja, nem o conhecimento é tratado dessa maneira, na perspectiva cultural da educação física, aquilo que as crianças dizem também é tratado como conhecimento, questões que circulam na sociedade e que não foram ainda submetidas ao crivo dos métodos científicos também são tratadas como conhecimento, não mais importante, mas conhecimento acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam. E a ideia de atividades da educação física como atividades de ensino, como aquela
engrenagem que faria chegar o conhecimento até as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas, também é tratada de uma outra maneira. Isso vale a pena fazer rapidamente uma análise de alguns dos relatos que estão publicados nessas 3 coletâneas, algo que nós temos feito em sala de aula, algo que vocês estão já, penso eu, bastante acostumadas e acostumados. Então nós temos, como vocês sabem, aí um conjunto considerável de registros da prática pedagógica culturalmente orientada. E nós destacamos alguns desses registros. E vamos lembrar, né, que as práticas corporais são tematizadas. Então, se nós analisarmos a tematização das práticas corporais, e a tematização acontece por meio das situações didáticas de mapeamento, vivência, ressignificação, leitura da prática corporal, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação, ou seja, se nós olharmos com cuidado a tematização descrita pelos professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural, nós vamos identificar diferentes conhecimentos mobilizados. E nós destacamos alguns desses conhecimentos aqui neste exercício rápido. Olhando a tematização do jogo de taco, a gente percebe uma preocupação do professor com a problematização dos discursos midiáticos sobre o jogo de taco. Olhando a tematização do jiu-jitsu, o professor relata um trabalho de jiu-jitsu e que as crianças anunciam valores a respeito do jiu-jitsu e que uma criança diz que na igreja que ela frequenta também há aula de jiu-jitsu e o professor convida a pessoa responsável pelo trabalho com o jiu-jitsu na igreja. É uma discussão bem interessante a respeito dos valores envolvidos no jiu-jitsu. Na tematização da dança do passinho, fica bastante visível a preocupação com a questão da gestualidade que envolve a dança do passinho. Na tematização do futebol, um conjunto de significados que circundam o futebol, sobretudo a questão do racismo e de fatos que envolveram os jogadores e as jogadoras de futebol, e o professor faz uma problematização dessas representações. Então há bastante espaço para a circulação dos significados. Em outras tematizações, na do jongo, por exemplo, realizada na EMEI, a gente observa uma preocupação da professora em que as crianças compreendam, conheçam pelo menos uma história a respeito do jongo. Quando a professora convida outras participantes do jongo, pessoas envolvidas com o jongo, há acesso a outras histórias a respeito do jongo. Na tematização também, na EMEI, na tematização do forró, há uma escuta atenta das músicas sobre forró e dos vários forrós que a cultura nordestina cultiva, né? que é o Nordeste, sobretudo o forró no Centro de Tradições Nordestinas, e o forró ouvido nas famílias e o forró dançado nas casas das crianças. Ou seja, há uma preocupação das professoras nesse caso, porque é um trabalho que envolve várias professoras, das professoras, em que as crianças conheçam os vários forrós, ou seja, todo esse conjunto de danças e de músicas que é entendido, é classificado como forró. Na tematização do basquete com as crianças do primeiro ano, numa escola municipal, há uma discussão sobre quem joga basquete, se pode ser pessoa alta, se pode ser pessoa baixa, e há pessoas baixas não tão altas que jogam basquete, e que há vários tipos de basquete. E no trabalho, na tematização das brincadeiras, há uma preocupação da professora com como essa brincadeira é organizada, como essa brincadeira é brincada, quais são as variações, quais são as possibilidades de realização dessas brincadeiras. A análise desse conjunto de relatos de experiência mostra que são muitos os tipos de conhecimento que entram em circulação na medida em que nós problematizamos as representações das práticas corporais e desconstruímos os discursos hegemônicos sobre as práticas corporais e também sobre as pessoas que delas participam.
Isso acontece através de um conjunto grande de situações didáticas, como nós já estudamos na videoaula anterior. Então, se nós pensarmos que o mapeamento, a vivência, a ressignificação, a leitura da prática corporal, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação, nós temos inúmeras ocasiões, inúmeros momentos em que os estudantes, as estudantes entram em contato com os conhecimentos que são colocados em circulação, seja pelas manifestações da professora ou do professor, das próprias crianças, dos vídeos que elas acessam, das maneiras como as próprias crianças realizam as práticas corporais, ou seja, o tempo inteiro, tudo o que acontece na aula é conhecimento, tudo o que acontece na aula toca as crianças de alguma maneira, e as crianças, claro, os estudantes, as estudantes se sentem tocadas de diferentes maneiras. Então, é simplesmente impossível determinar quais foram as aprendizagens, é simplesmente impossível determinar quais foram as modificações e muito menos antever, né? Ou seja, estabelecer previamente quais serão as modificações que virão a acontecer a partir do trabalho realizado. É importante lembrar que, ao colocar em circulação as representações acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam, e ao fazer circular determinados discursos a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam, o que nós esperamos com as situações didáticas é que essas representações sejam problematizadas e que esses discursos sejam desconstruídos. Em videoaula anterior, quando estudamos a tematização, quando estudamos a problematização, quando estudamos a desconstrução, nós já havíamos antecipado que essa questão fazia circular os conhecimentos acerca das práticas corporais. Então, os conhecimentos, eles não são exclusivamente de ordem discursiva, os conhecimentos, eles também incluem as práticas não discursivas. Por isso que o conteúdo na educação física cultural, ele emerge das problematizações e das desconstruções. Nós podemos dizer que um processo de tematização, ele possibilita a ecologia dos saberes. São muitos os conhecimentos que se encontram, porque eles provêm de fontes variadas. Na perspectiva cultural, nós não dizemos que as pessoas, os estudantes, as estudantes, se apropriaram dos conhecimentos, ou seja, que elas aprenderam. O que nós dizemos é que elas puderam acessar determinados conhecimentos, que determinados conhecimentos foram postos em circulação. Essa noção de conhecimento, essa noção de processo de ensino, né, de situação didática, de colocar em circulação o conhecimento, colocar em circulação os saberes, que são de vários tipos, nos permite ressignificar o conceito de cultura corporal, que, como nós já conversamos, esse conceito está, digamos, presente na literatura da educação física desde a penúltima década do século passado, ou seja, desde os anos 1980, e, obviamente, como qualquer outro significante, este significado também está, como sempre acontece com os significantes, os seus significados também estão em disputa. Então, cultura corporal, a partir dos trabalhos que vêm sendo realizados com o currículo cultural da educação física, a cultura corporal pode ser entendida como toda a produção discursiva e não discursiva referente às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Então, o conhecimento pode ser tudo aquilo que se diz, ou tudo aquilo que se faz, ou tudo aquilo que se pensa a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam. O conhecimento colocado em circulação, portanto, a cultura corporal que preenche as aulas de educação física na sua perspectiva cultural. Os efeitos político-pedagógicos de uma perspectiva como essa, quando ela valoriza todos os tipos de conhecimento acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam, nada mais é do que a valorização do direito às diferenças com vistas a formar um sujeito ou uma pessoa solidária. Então, quando a pessoa que dança jongo é convidada a ir à escola, seus saberes são apresentados. Quando a criança que sabe fazer pipa
mostra para as suas coleguinhas como ela faz pipa. Quando a criança que sabe um certo jeito de brincar, de dançar a ciranda, ela apresenta. Quando a pessoa que trabalha na equipe de limpeza da escola é convidada para ir até a turma e apresentar o seu modo de dançar uma dança, ou o seu modo, ou como brincava uma determinada brincadeira quando era criança, ou mesmo agora, como brinca com seus familiares, o que nós temos é a valorização de outros tipos de conhecimento. O que nós temos é um processo pedagógico bastante agenciado, onde a professora e o professor estão agenciados pela descolonização do currículo. Portanto, nós estamos valorizando outros saberes, nós estamos valorizando os saberes dos grupos que estão posicionados na condição de diferença, que são posicionados pela cultura na condição de diferença, e quando esses grupos têm seus saberes valorizados no currículo cultural, nós possibilitamos às crianças uma compreensão sobre esses conhecimentos, uma compreensão sobre esses grupos, um processo de reconhecimento da importância desses grupos e, portanto, o que se pretende com isso e o que se pode alcançar com isso é a formação de pessoas solidárias. Bom, eram estas as questões que nós queríamos colocar hoje para vocês. Espero que tenham compreendido a singularidade da noção de conteúdo na perspectiva cultural da educação física, que nós possamos conversar mais sobre essa questão na próxima terça-feira. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!